que foi essencialmente, em primeiro lugar, um excepcional dramaturgo e um grandíssimo poeta, né? Quando ele morava na Alemanha e apareceu um cara chamado Adolf Hitler, começou a constituir um partido, por incrível que pareça, que se chamava Nacional Socialista. O pessoal de esquerda dizia o seguinte com relação ao Hitler: já se ouve ao longe o troar das sandálias de César. E o que está acontecendo hoje no Brasil é praticamente uma cópia do que aconteceu em 1964, quando o presidente legitimamente eleito, Jango Goulart, foi deposto. Eu pediria a vocês que atentassem o que está acontecendo na USP hoje e o que a imprensa publica e o que a imprensa informa. Só para um lado, só para aquele lado, taxando os estudantes de baderneiros, etc, etc, nunca dando a notícia verdadeira. E também que prestem muita atenção no que está acontecendo no Rio de Janeiro, na tomada das favelas do Rio de Janeiro. Talvez eles estejam desvestindo um santo para vestir outro. E é muito grave que no Rio de Janeiro exista um governador fantoche chamado Sérgio Cabral, que não governa, porque é uma cidade, um estado praticamente governado pelos militares, e passando essa falsa imagem de pacificação. Isso é muito grave, é muito para ser pensado, para ser dito, para ser colocado, porque na imprensa burguesa não se vai ver isso. Não se vai ver na Globo, não se vai ver no Estadão, não se vai ver na Folha. E às vezes, só fazendo um parênteses, algum amigo nosso fala: pô, vocês estão com um trabalho tão sério por aí, por que a imprensa não publica e não fala? Porra, não vai falar aquilo que é contra eles, porra, e nós somos contra eles. E eles não vão falar isso, não interessa para eles falar isso, noticiar esse tipo de coisa. Mas isso não atrapalha em absoluto o nosso trabalho, o trabalho da Brava, do Artimanha, da São Jorge, que o povão da periferia felizmente não lê o Estadão e a Folha. E a gente gostaria que eles vissem uma Globo tomada. É uma hora talvez de até ocupar essa Globo, só para eles sentirem que às vezes a gente pode ocupar. Porque existem países no mundo que têm televisões. O Brasil é uma televisão que tem um país. É o contrário do que acontece. Eu fui advogado de preso político durante 20 anos, inclusive do atual presidente ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e participou com o Grupo União Ouro Vivo, no mínimo de 40 espetáculos nos bairros populares. Ele era, na época, apenas um diretor social do sindicato, não era nem presidente do sindicato, e a gente acredita que alguma coisa nós passamos para a cabeça dele, né? E com erros e acertos, há coisas também para ser estudada no governo dele. Eu acho que é uma repetição de 64 e quem pode evitar isso somos nós. Contando, falando sobre o que acontece na USP, o que acontece no Rio de Janeiro, que está começando a acontecer no Recife também. Recife é a capital brasileira da Revolução, da busca de uma sociedade melhor e justa, e nós estamos sabendo que em Recife a Universidade Federal está com graves problemas semelhantes da Universidade de São Paulo. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não reagir, se a gente não tomar posição, vem aí o novo 64 com o apoio de toda essa mídia farsesca que existe por aí. Obrigado. Não é nem uma pergunta, é mais um comentário, assim, de uma sensação que eu tenho, que me emociona muito, de um gesto tão simples que vocês têm, né? Quando vocês foram assistir o nosso ensaio lá, a gente abriu uma roda, o César falou um pouquinho e todos vocês tiveram que falar aquilo que acharam do ensaio, colocar a sensação de vocês. E a todo momento a gente vai oferecer
uma música, vai oferecer esse presente, e o César sempre coloca, vem você e oferece isso, vem você e recebe isso. Não tem essa centralização, né, de um ídolo, é um mestre, sim, tem a sua história, mas a história é feita por muitas pessoas, né, por trás dessa figura que é o César Vieira, mas é o Teatro Popular União e Olho Vivo que está sempre sendo representado. Eu acho isso simples pra caramba, mas me emociona muito, assim. Então não é uma pergunta, mas eu queria ouvir um pouco dessa relação que é colocada de vocês, assim, talvez de vocês, não sei. Só de Oswaldo, né? Você me colocou numa fria. Pode não. São 18 anos de Olho Vivo. Tem 16, mas conseguiu passar a ideia de 18. Pelos grupos, quanto mais faz? Na verdade, eu entrei no Olho Vivo com 15. Eu tenho 18, né? Cara, pô, mas vocês estão roubando a idade. Acrescenta mais. Na verdade é a prática do trabalho coletivo, né? Que nós temos essa dinâmica de todos participarem do processo de produção. Mesmo sabendo que o César é o grande ícone aí do teatro, mas também da luta contra a ditadura, a favor da redemocratização do país, né? Mas essa dinâmica mesmo que faz, através da simplicidade e a nobreza, né? Nada mais é do que essa dinâmica mesmo do trabalho coletivo. A gente tem um sistema de rodada que a gente discute todos os assuntos em rodada. É óbvio que a gente discute a questão de quem vai comprar o papel higiênico, né? Mas grandes assuntos a gente tem debatido, então isso passa para o sistema de rodada. E geralmente, quando algumas pessoas chegam no grupo, chegam um pouco tímidas. Quando eu cheguei no grupo, por exemplo, eu era gago. Hoje eu sou semi-gago, né? Falo alguma coisa. Então, as pessoas, através dessa rodada, passam a ter... passam a falar, né? Passam a discutir, a pensar a sociedade. Não que as pessoas não pensam, né? Mas que a gente, nesse processo de discussão, há troca de experiências, né? A gente sempre fala que o Olho Vivo é uma bola branca que, conforme as pessoas vão chegando, vai preenchendo, né? E esse processo, a troca de experiências culturais, assim como nós temos também as trocas de experiências culturais nas comunidades, assim como nós estamos trocando as experiências aqui. A gente sempre fala que nós não temos receita pronta, é ao contrário, nós vamos à comunidade para trocar as experiências. Acho que muito mais aprender com as pessoas, né, com o público, do que ensinar, né? Não é essa relação de professor, mas a relação de troca mesmo, de experiência, né? Acreditando que todo ser humano tem muito a colaborar com o outro. Então é basicamente isso. Não sei se eu pude responder. Respondeu tudo. Silêncio, A educação é a maior ditadura silenciosa. Exatamente. É uma guerra silenciosa. Ela pegou. Eu não sei se ele fez uma pergunta sobre a situação da educação, né? Eu acho que nem é necessário uma pergunta, é só constatar quanto ganha um professor hoje, seja em nível primário, secundário, até universitário, quanto ele ganha e por que há uma deserção total, ninguém mais quer ser professor. Alguns anos atrás, não muitos, o cara tinha orgulho de falar, eu sou professor. Hoje, não tem orgulho nenhum, não tem dinheiro para condução para chegar, especialmente se for num bairro operário. A condução está reduzida a ser o SUS da educação, né? Nosso ministério, nosso trabalho é exatamente isso. Inclusive agora fabricando candidatos entre os quais nós vamos ter que discutir se vamos votar ou não, que talvez seja o menos ruim ou mais ruim, mas está sendo feita uma campanha também para determinados candidatos, entende? Eu acho que a educação no Brasil vai muito mal, mas muito mal mesmo. Aliás, com uma porrada de coisas. Houve alguns avanços nos últimos anos? Acredito que sim. Mas é muito pouco. Especialmente a educação, que, como dizia o Paulo Freire, é a necessidade fundamental de um país. Quando perguntaram para ele o que era importante nesse país, ele respondeu, são 3 coisas. A primeira é a educação, a segunda é a educação e a terceira é a educação popular.
Companheiro, olha, camarada. Eu vim esquerdista, nasci no PC. E outra coisa, agora eu vou fazer a pergunta. Nessa brincadeira de fazer a pergunta, falando sobre educação, 3 coisas meu pai me ensinou quando eu era criança. Primeiro, respeito mais velho, respeito a criança. E tem uma coisa que está até da própria Bíblia. Ensinam o caminho que uma criança deve andar. Mesmo depois de velho, vocês estão fazendo 40. Eu já estou com 45. Então é uma colocação do tipo de coisa. Vamos acabar com certas coisas que existem ou vamos amenizar o antigo? Eu acho legal pegar o teatro, chegar, participar. Na época eu tinha o SPB, não tenho mais. Educação artística, não tenho mais. Essa porcaria de educação continuada, eu faço pergunta e o professor não responde. E eu só tenho só o 2º grau, porque é ensino médio medíocre completo. É o Paulista. Educadora. Educadora. Pois é, semântica, né? Semântica da palavra, professor, educador. Estamos lá na periferia, companheiro, tentando também fazer uma educação diferente, tal qual o teatro que esse povo que está aqui tenta fazer. Um teatro que leva uma mensagem, um teatro que transforma a consciência, que leva uma consciência, que consequentemente transforme as pessoas e a própria sociedade onde nós vivemos. Então tem uma semelhança muito grande de nós educadores que resistimos nessa condição de professoras, de coordenadoras pedagógicas, atuantes dentro de escolas públicas, municipais, estaduais ou na educação alternativa, tem uma parecência muito grande com a arte. E até por isso eu que sou bastante nova nesse meio de vocês, tenho menos que 6 meses, né, Edibal? Acho que sou mais nova do grupo, eu me sinto absolutamente em casa, porque lá na escola nós também temos que nos virar nessa perspectiva de formar consciências, de fazer valer essa possibilidade grande que é de comunicar ideias, de estar com gente, de trabalhar gente. Então é um pouco isso, acho que a educação está cheia de esperança. Assim como o teatro só resiste, acho que o Edibal, ele só resiste esses 45 anos somente de arte, né, fazendo arte, em função dessa perspectiva, desse sonho sonhável, dessa utopia possível, né? E a educação está muito próximo. Bem-vinda à educação, né, porque nós também sonhamos e realizamos lá. Alexandre Mate, na mesa. Estou chamando. Só um negócio, eu vou pedir para não me chamar mais de mestre, não, viu? Isso mesmo. Um negócio meio chato. Tudo bem, né? A única mestre que eu conheci na vida chamava Zizinho e era o melhor jogador do Flamengo da década de 60. Tá, minha pergunta vai pro Teatro Popular União e Olho Vivo. Daí vocês veem aí quem que responde. Se a gente considerar que um artista popular não é um artista que faz arte para o povo, mas é um artista que faz arte talvez com o povo, ou se considerando também parte do povo, quais seriam os principais erros que um artista que se diz popular poderia cometer? Vocês veem aí quem responde, se são os mestres ou se são os discípulos. Ele acabou de falar que era para ter mestre. Essa pergunta todo mundo ficou aqui pensando, né? Inclusive a gente. Agora
divulgar o que na verdade é uma pergunta assim que você de profunda reflexão, né? Por isso que falou um tempo, todo mundo ficou pensando em agora. Acho que não para o povo, mas com o povo, né? Talvez, vou falar só um, do artista popular talvez não sair das suas origens. Talvez é o maior erro, é não sair da sua origem. É sair. Não. O maior erro é sair da sua. E desculpa. O maior, tá vendo? É uma pergunta